Sou peregrino aqui, em terra estranha estou, no reino. Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Hoje nós temos o privilégio de continuar nosso estudo de Hebreus, começando no capítulo 9, versículo 18, observando a importância da purificação por sangue. No final do episódio, darei a resposta à pergunta 833 e uma nova pergunta para continuar incentivando o seu estudo da palavra do nosso Senhor. Mas primeiro vamos refletir sobre o que temos no capítulo 9 de Hebreus, começando no versículo 18. Nós já observamos uma diferença importante. O testador da nova aliança morreu. E assim, o Antigo Testamento tinha derramamento de sangue, como já vamos falar, mas o próprio testador da nova aliança fez o sacrifício da sua própria vida. Ele morreu. Agora vamos ver uma semelhança, a necessidade de derramamento de sangue para purificação. E vamos iniciar com a leitura aqui do capítulo 9, a partir do versículo 18. Por isso, nem a primeira aliança foi estabelecida sem sangue, porque havendo Moisés proclamado a todo o povo todos os mandamentos conforme a lei, pegou o sangue dos bezerros e dos bodes com água, lã tingida de escarlate e esopo, e aspergiu não só o próprio livro, como também todo o povo, dizendo: Este é o sangue da aliança que Deus ordenou para vocês. Igualmente, também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Vamos agora para as perguntas sobre esse texto para compreender melhor os pontos principais. Primeira pergunta: o que foi necessário para estabelecer a primeira aliança? Ele diz no versículo 18, nem a primeira aliança foi estabelecida sem sangue. Sangue foi necessário para estabelecer a primeira aliança, como ele já vai mostrar, que é essencial também para estabelecer a nova aliança. O que nós encontramos no Antigo Testamento sobre a dedicação da aliança com sangue? Ele fala no texto aqui sobre a importância do sangue, e quando olhamos no livro de Êxodo, capítulo 24, especialmente do versículo 3 a 8, descobrimos que quando a lei foi escrita por Moisés, ele aspergiu sangue no povo e no altar. E no capítulo 29, que na consagração dos sacerdotes, o sangue foi posto no altar e aspergido sobre os próprios sacerdotes. Então aqui observamos a importância do sangue, aspergido ou derramado sobre as coisas, justamente para consagrar a primeira aliança. No meio desse texto, encontramos uma afirmação de Moisés, que eu acho bem interessante. Qual declaração de Moisés prefigurou palavras de Jesus? Moisés disse, como o autor de Hebreus relata aqui para nós no versículo 20, este é o sangue da aliança que Deus ordenou para vocês. Encontramos isso em Êxodo capítulo 24, versículo 8. Então Moisés pegou aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse: Eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês, de acordo com todas estas palavras. Compare isso com as palavras de Jesus. Em Mateus capítulo 26, a seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: Bebam todos dele, porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos, para remissão de pecados. Dá para observar que Jesus usou linguagem semelhante, porém, ele fala de uma aliança superior. O que mais foi purificado com sangue? Ele diz no versículo 21, igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Então, praticamente tudo que pertencia àquela aliança foi purificado por sangue. Quando nós entendemos no Novo Testamento que nós nos tornamos utensílios para a casa do Senhor,
Percebemos também a importância dessa purificação por sangue. E mais uma pergunta importante aqui. Como a conclusão do autor nesse texto aponta para Cristo? Quando ele diz, no final do versículo 22, sem derramamento de sangue não há remissão, ele olha para o trabalho de Cristo. Diz Levítico 17, versículo 11, porque a vida da carne está no sangue. Eu tenho dado a vocês sobre o altar para fazer expiação pela vida de vocês, porque é o sangue que fará expiação pela vida. E Jesus disse, em Lucas capítulo 22, versículo 20, quando ele pegou o cálice, este cálice é nova aliança no meu sangue, derramado por vocês. Então não é mais sangue de animais, mas o sangue do próprio Cristo, que é necessário para a nossa purificação. Então, considerando o que temos nesses versículos de Hebreus capítulo 9, algumas conclusões. Há semelhanças importantes entre a purificação do Antigo Testamento e a obra de Jesus Cristo. Mas as coisas da lei apontavam para Cristo. Ainda continuavam sendo ineficazes para resolver o problema do pecado. Essa solução vem somente com o derramamento do sangue de Jesus Cristo. Vamos agora às perguntas do dia. Verdadeiro ou falso? Paulo escreveu a carta aos Colossenses de Éfeso durante sua terceira viagem missionária. Pode ser que foi necessário um pouco de pesquisa para acertar esta pergunta, mas a resposta certa é falso. Paulo estava preso em algemas quando ele escreveu a carta aos Colossenses, conforme diz Colossenses 4, versículo 10 e 18. Sabemos que Paulo foi preso no final da terceira viagem, quando ele chegou de volta em Jerusalém, e a carta aos Colossenses foi uma das 4 cartas que ele escreveu durante o tempo que estava na prisão. E a pergunta 834. Qual era o nome do homem possesso por muitos demônios na região dos Gerazenos? Alternativas: A. Bartimeu, B. Legião, C. Lázaro ou D. Zaqueu. A resposta no final do próximo episódio de Estrangeiros e Peregrinos. O livro de Hebreus continua apresentando para nós informações riquíssimas sobre a superioridade de Jesus. O sacrifício de Jesus, o derramamento do sangue de Jesus foi necessário para oferecer para nós o perdão, a remissão dos pecados e a esperança da vida eterna com nosso Senhor. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo a viajar.